Quando o Senhor, Deus, Ele quis dar uma oportunidade para o povo de Nínive, para que eles soubessem de que Deus, Ele conhecia a atitude daquele povo. Deus então chamou um profeta por nome de Jonas e deu a ele uma mensagem para que ele fosse àquela cidade e ele pregasse o arrependimento àquele povo. Caso não houvesse arrependimento, o Senhor iria destruir aquela cidade como ele havia feito com Sodoma e Gomorra. E a gente, analisando as ações de Deus, a gente percebe que Deus ele nunca derramou juízo algum, sem que primeiramente desse a oportunidade para as pessoas se arrepender. Assim foi no tempo de Noé. Durante 100 anos, Noé construiu a arca, falando sobre o dilúvio que estaria para vir, e estava lá fabricando a arca para que aquele que cresce na mensagem que ele estava pregando, pudesse então entrar na arca e ter a salvação. E nós vimos que somente Noé, sua esposa e seus 3 filhos e as 3 noras é que se sujeitaram à vontade de Deus, ficaram na presença de Deus, aguardaram a presença de Deus e foram salvos porque trabalharam, acreditaram, esperaram e receberam então a dádiva da espera e da crença. Em Nínive, o Senhor também, ele quis alertar aquele povo, porque aquele povo era um povo terrível, era um povo que só não fazia outra coisa a não ser guerrear contra outros povos, e eram bárbaros, eles faziam coisas que não tinha condições, era inaceitável. Então o Senhor disse: vai lá e avisa eles que o pecado deles subiu a minhas narinas, estou cansado, não suporto mais o pecado deles. Vai lá falar para eles que vou dar 3 dias de chance para eles se arrependerem. Vai lá. E Jonas, você sabe que Jonas, ele não quis obedecer a Deus. Aliás, todos nós, como somos chamados pelo Senhor, nós os somos com a finalidade de obedecermos a Deus. E muitas vezes o nosso chamado, logicamente que nós somos beneficiados com ele, mas o nosso chamado também é para beneficiar outras pessoas que não conhecem, como nós outrora também não conhecíamos, o amor, a graça e a misericórdia de Deus. E Deus nos chamou e nos deu essa oportunidade de nos arrependermos através de ouvirmos as boas novas do Evangelho, a pregação do Evangelho. Assim como Deus usou um instrumento, alguém, para nos abençoar e trazer até nós o conhecimento do Evangelho, e quando nós somos chamados pelo Senhor, é com a mesma finalidade, da gente levar a um conhecido, a um amigo, alguém com quem a gente trabalha, ou estuda, ou qualquer local, a gente poder então levar a boa mensagem, a mensagem da salvação, as boas novas do Evangelho, dizendo para a pessoa: olha, o Senhor ele quer perdoar os seus pecados, ele quer livrar você do mal eterno, por isso ele está anunciando a você a salvação no Filho dele, a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Assim, Jonas ele era um profeta que havia sido escolhido pelo Senhor, e o Senhor o preparou então e deu uma mensagem a ele para ele ir. Mas ele odiava muito aquele povo, e ao invés dele ir para o lado que Deus apontou, ele foi para outro lado. Mas Deus ele não iria permitir que todo aquele povo de Nínive, mais de 120 mil pessoas, fossem prejudicados, porque um escolhido dele não quis obedecê-lo. Ele não iria destruir aquelas 120 pessoas sem que primeiramente aquelas pessoas tivessem a oportunidade de se arrependerem dos seus pecados. E quando Jonas
ele decidiu desobedecer ao Senhor, a Bíblia nos fala que o Senhor com mão forte foi atrás dele. Foi atrás dele e o fez e o levou até Nínive, para que ele então pudesse proclamar, pudesse anunciar a palavra de arrependimento. E aquele povo todo, ao ouvi-lo, todos se arrependeram. Então, Deus, ele sempre dá uma oportunidade. E nós estamos falando sobre a unção de Caleb, a unção de conquista. E essa unção de Caleb, essa unção de conquista, essa unção de perseverança, de permanecer com integridade na palavra que ele havia ouvido como promessa de Deus para Abraão e para os seus descendentes. Irmão, todos nós recebemos uma palavra de promessa do Senhor, todos nós indistintamente. E essa palavra do Senhor, que foi semeada no nosso coração e nos apontou um alvo, e esse alvo é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a glória que Ele tem prometido a todos nós que recebemos essa promessa e aguardamos em nosso coração. Nós estamos atravessando esse mundo aqui, desde o nosso nascimento até o dia em que aqui permanecermos, nós estamos atravessando. E quando nós recebemos a palavra do Senhor como promessa de vida eterna, nós começamos uma caminhada com o Senhor. Uma caminhada com o Senhor. Muitas coisas acontecem nessa vida, muitas coisas sucedem nessa vida, muitas tempestades nós vamos atravessar, muitas situações terríveis nós vamos enfrentar, e todas elas têm um propósito. Tem o propósito de mostrar o que está dentro do nosso coração. Até quando nós vamos resistir às tempestades, às dificuldades, e até quando nós vamos permanecer íntegros à palavra que nós recebemos de princípio, que é a palavra da vida eterna. Até que momento? Qual vai ser a situação que poderá nos tirar da presença de Deus? Qual vai ser a situação em que nós seremos provados e nós iremos então permitir que pensamentos contrários à promessa do Senhor adentrem na nossa alma e façam com que a gente pare de olhar para o alvo que é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como o apóstolo São Paulo assim bem disse. E eu quero ler com você um versículo da palavra de Deus. Estamos falando do último dia da campanha A Unção de Caleb, A Unção de Conquista. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo no capítulo 14, versículo de número 41 do livro de Números. Mateus, Marcos, Lucas e Números. É isso? Hã? Não é Mateus, Marcos, Lucas e Números? Não, o que é? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números. Quarto livro da Bíblia, do Velho Testamento. E lá está escrita essa palavra. 14:41. Tem alguém nos visitando hoje, primeira vez? Temos visitante, primeira vez? Temos uma jovem aqui, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Deus abençoe. E os demais irmãos também, sejam todos bem-vindos, né? Em nome do Senhor. Olha o que está escrito. Moisés, porém, disse: por que vocês estão desobedecendo à ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Olha. Moisés, porém, disse: por que vocês estão desobedecendo à ordem do Senhor? Isso não terá sucesso.
Nós vamos entender o porquê que Moisés disse essa palavra. Mas muito embora a gente já lê o texto e o texto está se auto-revelando a nós. Pessoas estavam desobedecendo ao Senhor e Moisés afirmou: isso não vai ter sucesso. Não existe, amado irmão, pessoas que desobedecem ao Senhor e tenham sucesso. Quando nós falamos de sucesso, nós não estamos falando de momentos emocionais da nossa vida, em que a gente toma algumas decisões e essas decisões são decisões que não agradam ao Senhor, são decisões que não trazem testemunho das coisas do Senhor, mas ao contrário, são decisões que às vezes de princípio parecem decisões acertadas, mas uma decisão acertada, ela não vai contrário, ela não confronta a palavra de Deus. E às vezes nós tomamos decisões emotivas, decisões que somos levados através da emoção a tomar essas decisões, mas não são decisões que têm a aprovação de Deus, e toda decisão que se toma não tendo a aprovação de Deus, ainda que de princípio seja uma decisão tomada através da emoção, e a emoção engana-nos, porque enganoso é o coração. A emoção engana-nos, mas no decorrer dos tempos, dos dias, perceberemos então que aquilo não foi uma decisão correta, não foi uma decisão acertada e, consequentemente, não é uma decisão que trará sucesso. Quando eu falo sucesso, estou falando uma decisão correta, uma decisão certa, uma decisão que tenha a aprovação de Deus. Moisés está falando isso para um povo. Que povo é esse? Aquele povo, irmãos, que haviam rejeitado tudo o que Caleb e Josué haviam falado. Porque os dois se guardaram íntegros em obediência à palavra revelada que haviam recebido de Deus, que haviam recebido oralmente, passando de pai para filho, não havia escrita pela boca, promessa. E eles guardaram muito firme isso no coração. Eu quero dizer uma coisa para você. Nenhum de nós quer viver uma vida de decepção. Nenhum de nós. Mas a grande maioria de nós, às vezes, somos decepcionados. E o somos porque nós não guardamos em obediência a palavra que nós ouvimos e que recebemos do Senhor. O Senhor havia dado a palavra de promessa para eles, mas 10 dos 12 espias rejeitaram, não aceitaram de forma alguma, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Lembre-te sempre de uma coisa, amado irmão: passa os céus e a terra, mas o que permanece firme é a palavra do Senhor. Ela permanece para todo sempre. E bom entendimento e bom senso tem todo aquele que lhe obedece. Que a obedecem. O Senhor não dirige palavra a nós com o intuito de nos prejudicar. Ele não dirige palavra a nós com o intuito de tirar de nós a fé, o ânimo, a espontaneidade, a vontade, o desejo, não. Não. Ele dirige a nós palavras corretas, palavras certas, ainda que essas palavras venham ser contra o nosso querer, o nosso desejo e as nossas emoções. Mas o desejo passa, a vontade passa, a emoção passa, mas o que subsiste para sempre é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, ela vai subsistir e ela é digna de confiança. É digna de confiança. Então, amado irmão, quando o povo se sentiu desanimado pelo relatório negativo que
os 10 espias trouxeram, desanimou o coração do povo. E eu sempre digo para você, amado irmão, olhe com quem você anda. Preste atenção a quem você presta o teu ouvido para ouvir. Presta atenção. Presta atenção. A pessoa que é de Deus, ela trará sempre a você uma palavra da parte do Senhor, que te sustentará, que te fortalecerá. E quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo no seguinte: nós recebemos promessas da parte de Deus, palavras da parte de Deus, recebemos. E às vezes nós começamos a dar ouvido para as pessoas que não conhecem Deus, são pessoas ímpias. O Senhor diz que aqueles 10 homens eram homens ímpios. Uma pessoa ímpia é uma pessoa que desconhece a integridade de Deus. Uma pessoa ímpia é alguém que não conhece a palavra e, consequentemente, não sabe o autor dela e, consequentemente, não aguarda no seu coração. Não aguarde em seu coração. Agora eu quero dizer uma coisa para você, amado, presta atenção. Se você tem andado corretamente com o Senhor, se você tem feito as coisas com integridade diante de Deus, ainda que o mundo se levante contra você, mas o mundo não vai prevalecer contra você. Por quê? Porque a palavra que você crê, a palavra que você obedece, a quem você é íntegro, esse preservará a sua vida e você no final regozijará com a alegria da verdade e a alegria da vitória. Olha, Deus havia dado a terra para aquele povo, mas eles se desanimaram, não queriam lutar, não queriam ir, não queriam de forma alguma, como na verdade não foram. Foi aí que o Senhor então manifestou a sua palavra em direção àquele povo. Disse para eles: vocês não quiseram me obedecer, consequentemente, vocês vão estar andando errante no deserto durante 40 anos. Oh, irmão, é uma coisa tão terrível a gente não ter certeza e não ter convicção das coisas. É tão difícil, é tão terrível, tão terrível. É tão terrível o nosso coração ser alcançado por incertezas, e a incerteza, ela traz estabilidade, ou traz instabilidade. Instabilidade, não tem firmeza. Esses homens, quando o Senhor fala para Moisés, Moisés, pode dizer para esse povo aí, eu rejeitei esse povo, dura palavra é essa. Dura palavra é essa. Você pode ser rejeitado por esse, por aquele outro. Pouca ou quase nenhuma coisa acrescenta na nossa vida ser aceito ou não, por quem quer que seja. Mas você ser rejeitado por Deus, você ser rejeitado por Deus, isso quer dizer que você saiu totalmente fora do plano e do projeto dele. Eu não sei se você se recorda, mas no domingo passado, eu falei a respeito dos fariseus e dos escribas, que eles rejeitaram o projeto de Deus, o plano que Deus tinha para eles. Rejeitaram. Eles rejeitaram porque eles rejeitaram a mensagem daquele homem que foi enviado por Deus à frente do Senhor Jesus, João Batista, e que veio preparando o lugar para o Messias que estava vindo logo em seguida.
Eles rejeitaram o plano e o projeto, não aceitaram. Você se lembra quando Saul também foi rejeitado por Deus? Saul, ele foi rejeitado por Deus porque ele teve atitudes que não eram atitudes de um escolhido de Deus. Aí Deus o rejeitou. Você se lembra também que Esaú, ele rejeitou o seu direito de primogenitura, que era um privilégio que Deus dava ao filho primogênito, e ele rejeitou, trocou aquilo por um prato de lentilha. Mas você se lembra também do fiel Daniel, que lhe foi oferecido um manjar delicioso, a mesma refeição que Nabucodonosor comia, e que eu creio que todas as pessoas no império de Nabucodonosor desejaria sentar-se à mesa, ou pelo menos comer as iguarias que ia à mesa do rei de Nabucodonosor. Mas Daniel rejeitou aquilo lá. Ele preferiu comer outras coisas do que comer aquela comida que sabia ele ser consagrada aos ídolos. Olha, irmão, todos os dias, todas as horas, todos os momentos, tudo, sempre alguma coisa nos é oferecida. Sempre alguma coisa nos é oferecida. Sempre alguma coisa nos é oferecida. Sempre. Deus, Ele oferece a integridade da sua palavra, e na integridade da sua palavra Ele nos promete a vida eterna. Essa promessa, ela não vem desacompanhada de aflições, de tribulações, de perseguições, de lutas, de angústia. Não vem. É muito grande o que nós vamos receber. É grandioso demais. E as lutas dessa vida têm um propósito: de limpar o nosso coração para que saibamos escolher aquilo que vem da parte de Deus e rejeitar aquilo que vem da parte do mal. Rejeitar. Talvez você, hoje, no dia de hoje, quem sabe, Satanás, o inimigo da nossa alma, veio oferecer para você alguma coisa que te atraiu e muito, né? Te atraiu e muito. Quem sabe no dia de hoje, não sei em que área, não sei em que área, mas quem sabe você no dia de hoje foi tentado e muito tentado, e olha, glória a Deus se você resistiu, glória a Deus. Mas quem sabe hoje também você ouviu o Senhor dizer assim: permaneça fiel, permaneça firme, receba a unção da perseverança nos propósitos que Deus tem para a tua vida. Receba a unção da perseverança, a unção de escolher aquilo que Deus separou para você, ainda que você encontre gigantes no meio do caminho, ainda que você encontre coisas difíceis de seguir adiante, ainda que você encontre de todos os ângulos, de todas as maneiras, de todos os modos, de todos os jeitos, situações que venham a lutar contra você, para que você pare de ser fiel, pare com a sua integridade, pare de ser honesto diante de Deus.
Porque o nosso adversário está ao nosso redor e ele quer puxar-nos para o lado dele. Desculpe, irmãos. Ele quer nos puxar para o lado dele. Mas o Espírito Santo usa a palavra porque ele nos guia na verdade. Ele diz: permaneça firme, permaneça firme. A tua recompensa não vai ser aqui, mas a tua recompensa, ela é incorruptível. Indestrutível. Permaneça firme. Então, quando Moisés recebe do Senhor uma palavra, diga para esse povo que eles vão ficar, e os filhos deles os pastorearão. Todos os maiores de 20 anos para cima, todos eles iriam morrer. A nova geração que estava vindo, essa Josué iria levá-la a entrar na terra prometida. Uma nova geração, um novo povo. Irmão, quando eles ouviram isso, que Deus os havia rejeitado, sabe o que eles falaram? Não, Moisés, não, nós vamos sim. Mas Deus já tinha rejeitado. Deus já os havia rejeitado. Deus não estaria mais com eles. Versículo 39. Quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente. Na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa e disseram: subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Eles estavam reconhecendo que haviam rejeitado o que Deus havia prometido. E agora eles decidiram ir, mas agora já era tarde. Olha que eu vou dizer para você, amado irmão, que Deus nos guarde em seus santos caminhos, e que nada tenha força suficiente para dominar a nossa carne e nos atrair tanto ao ponto de nós deixarmos e abandonarmos os caminhos do Senhor e desgarrarmos pelo mundo afora, porque poderá acontecer conosco o que aconteceu com o filho pródigo. Ele ainda teve a chance do arrependimento e de voltar à presença do Pai. Mas tem muitas pessoas, amados irmãos, que saíram, desgarraram, sumiram, desapareceram e morreram na estrada da vida sem chance de voltar. Tarde demais. Tarde demais. Esse povo, amado irmão, eles ficaram nessa situação. Vocês me rejeitaram, diz o Senhor, pois eu agora rejeito vocês. Não aceito mais vocês. Irá acontecer com vocês aquilo que vocês disseram que iria acontecer. Vocês falaram que Deus os havia trazido para o deserto, para matá-los no deserto. Não foi esse propósito que Deus trouxe, não. Mas vocês profetizaram. E isso realmente vai acontecer com vocês, porque vocês me desagradaram, me desobedeceram e me trataram impiamente. Então agora eles queriam obedecer. Aí nós caímos no versículo que nós vemos como texto. Moisés, porém, disse: por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Ele não vai mais estar com vocês. Isso não terá sucesso. Não subam,
porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos. De princípio, o Senhor disse que iria dar vitória a eles. Eles iam entrar lá, não importava se tinha gigante, que era, eles iam entrar com a graça de Deus, com o poder de Deus, com a virtude de Deus, com a força de Deus, e Deus iria lhes dar a vitória. Agora não. Agora o Senhor os rejeitou. Ah, mas nós vamos subir. Pode ir. Vocês não vão ter sucesso, porque o Senhor não está com vocês. Olha que palavra dura, irmão. Palavra difícil, não é não? Palavra dura, palavra difícil. Mas eu não quero me espelhar nesse povo. Aquilo está como exemplo para nós. Mas eu quero me espelhar no exemplo positivo. Eu quero me espelhar em Caleb, que teve a unção, permaneceu firme na unção, entrou lá, derrotou os gigantes e estabeleceu. Josué repartir a terra, estabeleceu em Hebrom, onde ele desejava, aonde ele queria, aonde Deus lhe havia prometido. Que a unção de conquista esteja sobre a tua vida. Amém? Que a unção de Caleb, a perseverança nas promessas para alcançar o que fora dito, o que fora prometido, porque aquele que prometeu não enganou, nem mentiu, e ele é fiel para nos dar. Glória a Deus. Então fala para o teu irmão assim: fica firme, fica firme, fica perseverante, fica firme, permaneça. Amém? Permaneça, irmão. Permaneça. Glória a Deus. Porque o corredor, quando corre em volta do estádio, ele não, ainda que ele ganhe o primeiro lugar, ele não levará o prêmio se ele não tiver correndo segundo as normas estabelecidas. E assim somos nós também. Correr, conforme aquilo que está estabelecido. Chegando lá, nós receberemos o prêmio que nos aguarda. Amém?